Então, seguindo esse protocolo, né, falando um pouquinho sobre o que a ASCII faz propriamente dito, claro que eu vou detalhar um pouco mais, mas nós somos uma consultoria de serviços que envolve analytics, né? Então, a gente não entrega jurimetria propriamente dita, mas a gente ajuda a implementar dentro de escritórios, dentro de departamentos jurídicos, a cultura de dados, né? Então, desde de onde esse dado vem, qual sistema é utilizado para poder imputar esse dado, né? Sempre focando em dados internos, tá? Então, dados que são produzidos pelo próprio escritório, talvez através de um RP ou de alguma outra ferramenta, para que essa informação ela tenha consistência e assim você consiga ter uma análise gerencial através do Analytics, tá? Então, a gente auxilia nesse processo como um todo, desde a entrada do dado até a saída, pensando que o final seria um relatório gerencial ou um dashboard, né? Esse processo, esses passos necessários para a implementação dessa cultura de dados é onde a gente atua. Isso porque, né, assim, falando um pouco de conceito, antes de mostrar aqui propriamente os nossos serviços, a gente precisa ter dados, né? Senão não tem analytics não existe sem ter dados. E dados não só em quantidade, mas dados que sejam úteis, que estejam disponíveis, né? Às vezes ele não está disponível no mesmo ambiente ou no mesmo software, né? Isso às vezes é uma barreira nesse processo de desenvolvimento de analytics, mas isso faz parte do conceito até de BI, né? De você ter mais de uma fonte de dados. Mas será que há sinergia entre esses dados, né? Você vai estar misturando realmente informações que vão ser relevantes no futuro? Outro aspecto que é importante também levar em consideração, a tecnologia que está sendo usada para obter esses dados, tanto de cadastro, às vezes ainda é uma planilha de Excel, né? Ou não, é um sistema. Esse sistema ele te oferece ali diversas opções de cadastro ou de estrutura de dados. Será que você está usando isso da forma correta, né? Ou está conseguindo explorar tudo o que o sistema te oferece, para aí sim você chegar num dado confiável, né? Nesse também é uma etapa que é importante numa implantação de analytics. E, claro, os processos, né? Processos no sentido de procedimentos. A gestão envolvida ali, não para burocratizar alguma coisa, mas para que você realmente consiga ter escala disso, né? Ter uma constância na qualidade do dado. Então, um dado precisa ter qualidade para que você consiga depois ter uma análise relevante. Então, todos esses passos são importantes para que aí sim a gente consiga ter essa visão gerencial, né? A gente divide nesses três, né, justamente nessas três etapas, né? Então, como eu mencionei, né, a gente atua como consultoria, então a gente não tem um software próprio, né, a gente não tem um produto que a gente entrega, a gente ajuda justamente a estruturar essa informação para aí sim você utilizar algum produto, e a gente divide isso em três etapas aqui, pelo que a gente viu que funciona melhor dentro de um escritório de advocacia ou de um departamento jurídico. Primeiro passo a gente coloca como uma consultoria mesmo. Então, aí a parte de consultoria é justamente para a gente identificar de onde vem esse dado, né? Qual o software que você está utilizando, se ele te atende ou se você está extraindo o máximo dele, se existem outras soluções que podem agregar a sua operação, otimizar alguma rotina, e assim ter essa informação já entrando de forma mais automatizada, né? Não ter necessidade às vezes de tanta parte braçal. A maioria dos softwares já te ajudam nisso, né? Mas às vezes é justamente o uso que pode ser ajustado para você chegar nessa parte de ferramenta, né? Que ferramenta que eu vou usar? Que software faz sentido para mim? Como que eu vou ter isso depois lá na frente, né? Que aí entra também a questão da tecnologia que você vai utilizar. Então, quando a gente vai começar um projeto de analytics, de BI, a gente precisa ter uma estratégia, né? Não adianta só começar a fazer uns gráficos coloridos e achar que já é o Analytics, né? Então, precisa ter uma estratégia para esses dados. De onde que eu vou colocar ele, como ele vai sair depois e o que eu quero analisar. Então, a gente auxilia nessas etapas
do projeto, né? Chegando nessa questão da entrada do dado. O outro aspecto que a gente coloca aqui como relevante, o que a gente está implementando já em alguns escritórios, que a gente está chamando de Data Ops, porque é um conceito que existe já na tecnologia, né? A gente ouve bastante falar de Legal Ops, mas tem DevOps, que é para a parte de desenvolvimento, Data Ops por causa de dados, né? E a gente tem implantado isso como se fosse uma área do escritório. Em que sentido? Para que você tenha a constância, a consistência desses dados ao longo do tempo, né? Então, o projeto muitas vezes tem começo, meio e fim, mas os dados não têm fim. Você sempre vai ter dado novo, vai ter uma necessidade nova. Então, por isso que é importante ter essa governança de dados. Então, a gente implementa nos escritórios essa área para ter esse controle de procedimentos e cadastros, e aí sim você conseguir ter uma qualidade dos dados que você recebe, o que você faz com esse dado, como que você estrutura isso dentro do sistema, como que eu automatizo isso para ter mais qualidade, como que eu vou analisar isso depois, né? E aí também, dentro dessa área de operação de dados, entraria também esse aspecto de cultura, que a gente sabe que ainda existe uma dificuldade cultural mesmo, né, de utilizar os sistemas ou as ferramentas pensando na análise de dados. Então, isso tem que ser em conjunto, né, não é algo que sai de forma automática. E depois, claro, o fim dessa história seria o próprio BI, né? Então, aqui no BI a gente auxilia no desenvolvimento desses dashboards, até vou mostrar para vocês um modelo, que é justamente o de trás para frente aqui, né? Então, a gente começa falando, vamos ter um BI, e essas etapas que eu demonstrei são as que a gente acredita ser necessário para poder implementar uma solução de BI. Então, hoje a gente utiliza o próprio Power BI da Microsoft para fazer esse desenvolvimento, e faz a integração com a maioria dos softwares que já existem de mercado, para que a gente consiga gerar essas análises customizadas, né? Então, a gente vai montar um dashboard, ou vai criar uma análise de acordo com a necessidade do escritório, ou a necessidade do cliente, e assim, passando por essas etapas que eu demonstrei, a gente conseguir ter uma informação relevante. E aqui só um slide rápido aqui com alguns dos clientes que a gente já implementou essas etapas, ou todas elas, ou parte delas, e que a gente tem visto o resultado, tá? Então, por isso que a gente estruturou dessa forma, com essas etapas de consultoria, Data Ops e BI. Mas é claro que eu preciso mostrar um modelo para vocês aqui, né? Então, deixa eu mudar aqui minha tela, para a gente demonstrar na prática. Então, no nosso site, a gente tem uma seção de experimente que a gente deixa disponível um modelo de dashboard aqui que a gente construiu em Power BI, para a gente ter uma ideia do que é possível fazer, tá? Não quer dizer que é esse que a gente vai implementar para você ou para o seu escritório, mas é uma ideia para você conseguir enxergar onde é possível chegar com essas etapas que a gente mencionou. Então, a gente divide aqui só numa análise de escritório, que seria interna, e uma análise para o cliente, pensando que você poderia até disponibilizar para o seu cliente essa visualização, para a gente visualizar uma informação como essa, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma visão geral da base do escritório, do contencioso do escritório, aqui falando do jurídico. A gente tem modelos para o financeiro, faturamento, todas as áreas do escritório, tá? Mas aqui demonstrando um pouquinho a parte do jurídico, que seria quantidade de processos que eu tenho na minha base, por cliente, por equipe, por advogado, né? E aí tudo de forma interativa também. Então, se eu escolher aqui casos ativos, ele já vai atualizar os dados aqui para mim em tempo real. Isso é o básico aqui de uma entrega de BI, tá? Mas é mais para vocês conseguirem visualizar como é possível a gente estruturar uma informação passando por todas aquelas etapas e chegar num dashboard como esse, interativo, que você consegue navegar nele, disponibilizar para o seu cliente, ou até, se for o caso, criar um produto para o seu escritório, tá? Tem alguns escritórios que transformaram isso num produto interno. Então, ele oferece para o cliente dele um relatório, uma entrega dessa forma, e aí, claro, customizado, com layout do escritório, as cores, tudo isso pode ser ajustado aqui, tá?
Bom, eu acho que era o tempo que eu tinha aqui para demonstrar e espero que eu tenha conseguido resumir bem aqui o que a gente consegue entregar. Legal, André. É sempre bom a gente começar. Foi coincidência, né? Porque eu fiz em ordem alfabética do nome das soluções, mas foi ótimo a gente começar falando sobre a questão da estruturação dos dados, né? Porque isso ainda não é compreendido por todos. É, o Cláudio, a Simone sabem muito bem disso, a gente que fica aí pelejando com a implantação de software de gestão, a gente sabe o tanto que a gente sofre, né? Porque o pessoal acha que o negócio vai sair É por mágico, osmose depois, mágico, né? tudo mágico, né? Exatamente.